Boa noite, igreja. Ai, que forte, adorei. É um prazer estar aqui ministrando a palavra do Senhor a vocês. E eu oro para que o Espírito Santo venha aquecer a alma de vocês, venha guiá-los a compreender a mensagem que vou estar passando essa noite. O texto base está em Atos 13, 1 ao 3. Aguardarei até que todos possam estar lendo juntamente comigo. Atos 3, do 1 ao 3. Amém. Na igreja de Antioquia havia profetas, muito obrigada. Havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Nigério, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Senhor, esta é a tua palavra, que a mesma encontre guarida em nossos corações. Eu tenho 3 pontos para meditar com vocês essa noite, mas antes de iniciar a compreensão desses 3 pontos, quero abordar o livro de Atos para compreendermos melhor. Atos é um livro conhecido por apresentar os primeiros passos da igreja, do Evangelho de Jesus Cristo e da sua história. É conhecido também pela disseminação do cristianismo desde Jerusalém a Roma. É um livro que se ressalta em nossa mente quando pensamos em missões. Foi escrito por Lucas e, por tal fato, alguns comentaristas afirmam que Atos seria a continuação da vida de Cristo nos evangelhos, pois contém a descrição do final da vida de Jesus e do início da grande comissão de Jesus Cristo, fazendo discípulos por todas as nações. O capítulo 13, do qual acabamos de falar, ele vai nos mostrar e nos trazer uma compreensão melhor de como funcionou essa expansão do Evangelho de Cristo dentro do contexto da igreja primitiva. Podemos dizer que foi a partir do capítulo 13 em que houve um start, em que todas as coisas, no que diz respeito à grande comissão, começaram a fluir, visto que é a partir daquele capítulo em que as viagens de Paulo são de fato mencionadas e registradas. Os versículos iniciais que lemos estão se referindo à igreja de Antioquia, que se localizava na 3ª maior cidade do Império Romano, Antioquia da Síria. Esta igreja é formada a partir de uma perseguição contra os cristãos em Jerusalém, que se deu logo após o apedrejamento e a morte de Estevão, e obrigou os seguidores de Jesus a se espalharem, chegando a Antioquia, os quais pregaram tanto a judeus como a gentios. E essa percepção vocês vão poder analisar em Atos 11, do 19 ao 26. Caso tenham interesse, podem analisar em casa. Em todos os casos, a igreja da Antioquia se torna um exemplo muito forte de igreja missionária. E no quesito de exemplo, não só porque ela possuía várias culturas, mas também porque ela entendia o papel da igreja enquanto missão, quando enviou Paulo e Barnabé aos demais. E se tratando da igreja, precisamos entender de forma muito clara que a igreja do Senhor foi criada não apenas para este mundo, mas para cumprir uma missão. E aqui eu coloco uma frase do Christian Wright, que diz: a missão não foi feita para a igreja, mas a igreja foi feita para a missão. Ou seja, muitas vezes criamos um conceito errôneo de que a igreja ela é primeiro instituída para que depois o dever de cumprir a missão do Senhor seja estabelecido. Mas o fato é que esta missão já foi estabelecida no momento em que Adão pecou. Porque a partir daquele momento, o Senhor já criou em seu coração, já fez o plano de que o homem precisava se reconciliar com Deus. E é ali que começa a missão. Então a igreja, ela está a favor, ela está ali para a missão. E como igreja do Senhor, precisamos entender que somos parte dessa missão. E o mais importante, precisamos aprender como contribuir com essa missão. Por isso o tema da mensagem de hoje é a característica de uma igreja que coopera com as missões. O primeiro ponto
é que devemos ser guiados pelo Espírito Santo. No versículo 2 de Atos 13 que lemos, está escrito: enquanto adoramos ao Senhor e jejuavam, o Espírito do Senhor disse: separem-nos Barnabé e Saulo para a obra e a que os tenho chamado. Neste versículo e toda a passagem que nós lemos, é visto que a igreja de Antioquia entendia a necessidade de ser guiada pelo Espírito Santo. É possível notar que essa igreja de fato buscava compreender, buscava estar presente e entender a voz do Espírito Santo. E às vezes nós nos pegamos despercebidos, porque o mínimo ruído nos afasta de fato da voz do Senhor. Às vezes colocamos as nossas vontades à frente da vontade de Deus e camuflamos isso como se fosse de fato o Espírito Santo, quando na verdade é só a nossa vontade, é só aquilo que nós queremos. Diante disso, é fato que realmente pode acontecer um crescimento, pode haver pessoas que venham estar ali porque a palavra de Deus ela não volta vazia, amém? Mas quando não provém da vontade de Deus, aqueles planos magníficos que o Senhor tinha não serão realizados. Porque nós deixamos de nos posicionar da maneira correta. Deixamos de dar valor à verdadeira voz que nos guia, que é a voz do Senhor Jesus. E é algo muito importante que é revelado neste versículo. O Espírito Santo, ao falar e ordenar a separação de Paulo e Barnabé para a missão específica, está demonstrando que é Deus quem dirige e orienta a missão da igreja. E aqui podemos ver quem de fato o Espírito Santo é. Às vezes, por não sentir a presença do Espírito Santo, eu não sei vocês, mas por um tempo na minha vida, quando eu ia aos cultos, eu precisava chorar. Porque se eu não chorasse, o Espírito Santo não estaria ali comigo. Não sei se vocês já passaram por essa fase. Mas acontece que o Espírito Santo, ele não é uma sensação. O Espírito Santo não é algo da sua imaginação. O Espírito Santo não é algo criado a partir de uma fantasia. O Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo, sendo Deus, é Ele que nos guia. É o Espírito Santo que fala ao nosso coração o caminho que devemos andar. É o Espírito Santo que fala ao nosso coração aonde está o passo certo que devemos dar. É o Espírito Santo que nos guia a viver uma vida agradável e com um aroma suave ao Senhor Jesus. E a igreja de Antioquia entendeu isso. A igreja de Antioquia entendeu que não era a voz de pastores, que não era a voz de presbíteros, que não era a voz de obreiros, era a voz do Espírito Santo que os guiava. Então, quando o Senhor disse a eles: prepare, pois eu os enviarei, eles não pensaram duas vezes, a não ser prepará-los para os enviá-los. Eles entendiam que a única voz que eles de fato deveriam estar preparados para ouvir e obedecer era a voz do Espírito Santo. A igreja que coopera com a missão é uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas isso não é apenas algo que é necessário ser feito. A igreja que se deixa ser orientada e guiada pelo Espírito Santo é uma igreja que cresce. É uma igreja que flui. Então não basta apenas cooperar. Não basta apenas se mostrar ali presente o tempo todo. É necessário entender o motivo por que você está ali. É fácil acordar todos os dias e vir ajudar o seu pastor e receber um obrigada pela sua ajuda. É fácil estar em um culto de domingo, vir louvar e receber os holofotes. É fácil. Mas o difícil é você estar aqui em cima do altar, é você estar onde ninguém te vê, entendendo e compreendendo que você está ali unicamente por Cristo. O difícil da nossa vida cristã é viver verdadeiramente, unicamente para a honra e glória do Senhor. É normal, a depender da posição que estamos, é normal, a depender da situação que somos colocados, passar a achar que temos algo de valor em nós. Mas não temos.
tudo aquilo de bom que você pensa, que nós podemos pensar que existe em nós, é o Espírito Santo. Provém do Espírito Santo. Então, antes de se levantar e pensar que pode se fazer alguma coisa, que alguém do qual você admira possa fazer alguma coisa, lembre-se primeiro de admirar o Senhor Jesus. Lembre-se primeiro de admirar o Espírito Santo de Deus. Antes de se levantar e falar, nossa, aquele cara é top demais. Antes de pensar dessa forma, antes de falar, nossa, eu queria fazer o que ela faz, pense em ser parecidos com Cristo. Pensem em ser parecidos com o Espírito Santo. Pensem em ser cheios, em cooperar, escutar e compreender o Espírito Santo. É impossível viver e realizar a missão de Deus sem essa orientação. Não há possibilidade de dar certo. Podemos dizer que o carro-chefe da missão de Deus é o Espírito Santo. E essa característica nós podemos ver na igreja de Antioquia. Vemos que esta igreja entendia que a missão deveria ser guiada pelo Espírito Santo e não por ideias humanas ou estratégias carnais. Gente, isso aqui é muito interessante. Vou pausar aqui nessa estratégia carnais, porque hoje em dia nós vemos muitos casos disso. Igrejas crescendo absurdamente, eventos acontecendo, e você pensa, nossa, Deus está agindo. Gente, às vezes não é Deus agindo. E isso é o preocupante. Porque às vezes nós olhamos para algo que está acontecendo e nós pensamos, nossa, poderia estar acontecendo com a gente, mas não é de Deus. Não provém do Senhor. E isso é magnífico quando é compreendido, porque as estratégias carnais também envolvem muitas vezes falar de Deus, falar da Bíblia. Olha, o Senhor te ama, Ele te quer próximo dEle, mas o verdadeiro evangelho está ficando de lado. E desde quando algo que realmente provém de Deus abre mão do evangelho de Cristo? Tudo aquilo que abre mão do evangelho de Cristo, que abre mão das renúncias do evangelho cristão. Gente, vida cristã é renúncia. Então, se não há renúncia, não é evangelho. Se está fácil, não está vivendo o evangelho. O evangelho é difícil, o evangelho é árduo. É por isso que temos Cristo Jesus, porque neles apoiamos a nossa fraqueza. Porque a fraqueza de nós é aperfeiçoada pela força de Jesus. Então precisamos tomar muito cuidado com esse ponto. Vivemos em uma geração, em uma época em que as estratégias carnais têm tomado conta do altar, têm tomado conta da casa de Deus, e isso não é permitido, gente. Isso não pode continuar acontecendo. Precisamos nos posicionar contra isso. Deus nos chama a um posicionamento genuíno para a ministração de um evangelho genuíno, para que haja uma conversão genuína de almas. É para isso que o Senhor nos chama. Essa orientação e direção do Espírito Santo pode ser percebida ao longo da narrativa da Bíblia. Em Atos 16:6, podemos ter o exemplo do próprio Paulo. E indo através da região da Frígia e da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Paulo desejava estar na Ásia. Seria bom se Paulo fosse para a Ásia. É Paulo. Se Paulo estivesse aqui, seria bom. Qualquer cidade, olhando assim, seria impactada por Paulo. É Paulo. Mas o Espírito Santo não queria que Paulo fosse. Se Paulo fosse, haveriam almas que seriam convertidas? Óbvio. Se Paulo fosse, é possível que depois dele sair surgisse uma igreja? Óbvio. Mas não era da vontade do Senhor que Paulo fosse à Ásia. Depois a Ásia foi conquistada. O Senhor tocou em outras pessoas para estarem ali na Ásia, glória a Deus. Mas Paulo em específico não era para estar. E quando o Espírito Santo barrou Paulo, Paulo compreendeu o que deveria ser feito. Paulo não fez pirraça. Ah, não, eu quero ir. Se eu não for, não dá. Paulo não falou, não, mas arde um desejo em meu coração, eu preciso ir para a Ásia. Não, ele se controlou. Ele se colocou na posição do que nós somos, servos. E como Paulo mesmo disse, escravos.
Ele se colocou nessa posição, vestiu a capa que ele deveria vestir e seguiu para o rumo que o Espírito Santo pediu para ele seguir. Ah, e a Ásia, como é que vai ficar a Ásia? Pouco me importa a Ásia. Deus não me chamou para a Ásia. Vou para o lugar que Ele me chamou. Amém? Então, que possamos fazer que nem Paulo fez nesse momento. Prestar atenção naquilo que o Espírito Santo diz. Dizer não para as nossas vontades, para o nosso querer, para aquilo que arde em nossos corações, porque o coração do homem é enganoso. E escutar atentamente a voz do Espírito Santo. Porque a Ásia ela foi alcançada, mas o local onde Paulo foi enviado pelo Espírito Santo talvez não fosse alcançado se não fosse Paulo. Talvez não haveriam tantas almas salvas se não fosse Paulo como líder liderando aquele lugar. Precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes o nosso coração é tão enganoso que nos levam para regiões onde de fato a gente possa ter algum vislumbre do que queríamos, mas nunca vai ser o real banquete que o Espírito Santo teve preparado para nós. Precisamos ter cuidado para não trocar um banquete maravilhoso do Senhor Jesus por migalhas. Precisamos tomar cuidado com aquilo que o nosso coração diz. Precisamos compreender e pedir discernimento do Senhor para ver se aquilo de fato provém da vontade de Deus. A obediência ao Espírito é fundamental para a igreja e para cada cristão, pois sem a direção de Deus podemos nos desviar dos seus propósitos, dos propósitos que Ele preparou para a sua igreja e cada um de nós. E como igreja do Senhor, estamos permitindo que o Espírito Santo seja o nosso guia e oriente a nossa missão, ou estamos apenas seguindo os nossos próprios desejos? Eu comecei a me perguntar muito isso antes de vir para o seminário. Gente, o seminário, ele trata muito a gente. E quando eu estava para vir para o seminário, eu me perguntava muito ao Senhor: Senhor, será que eu não estou fazendo isso só porque é um desejo meu? Eu venho de uma família de pais cristãos, meus pais são pastores, e a família inteira do meu pai fez seminário. A família toda do meu pai, assim, praticamente. Todos são pastores. Irmãos, o pai do meu pai também foi pastor. Então, quando eu me vi com esse desejo de ir para o seminário, eu cheguei a me questionar. Cheguei a falar: gente, será que eu estou fazendo isso só para seguir a linhagem? E aí depois o Senhor teve essas confirmações, e glória a Deus, aqui estou eu, né? Por conta dessas confirmações, mas fato é que, nossa, quantas vezes eu já pisei na bola por conta disso? Quantas vezes eu já não achei que algo fosse da vontade de Deus, fui lá, fiz, quebrei a cara. Quantas vezes líderes que estão em cargos altos não fazem isso? Quantas vezes nós não fazemos isso? Simplesmente porque não demos a ousadia de olhar para o Espírito Santo, de escutar o Espírito Santo, de entender o que Ele tinha a nos dizer. Quantas vezes nos fizemos pirraça? Quantas vezes não quisemos de fato escutar? Porque às vezes o Espírito Santo fala, né? O Espírito Santo, ele fala aos nossos corações, ele nos traz aquela inquietação. Mas às vezes a gente simplesmente não quer se importar. Às vezes o Senhor fala: olha, não vai até aquela pessoa, não vai orar por aquela pessoa, que aquela pessoa não é para tu orar. Mas você: não, eu vou porque Deus manda. Tá, mas o Espírito Santo não mandou você orar. Às vezes a gente fala: nossa, eu vou ir àquele emprego, vou pegar aquela vaga. Ah, porque o Senhor quer que a gente prospere, então eu vou. Aí o Espírito Santo está no seu coração: não vai, filha. Não vai, filha. Você vai quebrar a cara lá. Você não vai dar certo lá, mas você vai. Aí depois que você vai, quebra a cara, você volta: ai, foi seta maligna. Não provei, não foi seta, o Satanás foi como Golias, eu era Davi. Golias veio para me amedrontar. Tá, mas na verdade era só você que não quis escutar a voz de Deus. Foi só você que não quis ouvir a voz do Senhor. Gente, isso está acontecendo muito com os jovens, eu sendo jovem, né? Mas enfim. Isso tem acontecido muito com os jovens hoje em dia, principalmente na área de relacionamentos. Eu tenho acompanhado muito, né? Eu acompanho muito algumas questões relacionadas a isso, com meus pais e tudo mais. E, gente, quantos jovens não vêm até os pastores para falar que: nossa, comecei um relacionamento, é de Deus.
É de Deus. O Espírito Santo falou para mim, confirmou em meu coração. Vai ser 2 meses depois, terminou. Cadê Deus, gente? Não foi Deus que falou que ia ter alguma coisa? E isso faz com que gere uma escada de decepções tão grande em alguns jovens que estão ali começando a ter a sua vida, né? Começando a ter a sua carreira e de repente estão em depressão, de repente estão em problemas sérios, assim, simplesmente porque não deram ouvidos de fato ao Espírito Santo. Isso é muito preocupante, gente. Isso é algo que a gente precisa abrir os olhos, porque não ouvir a voz de Deus, não estar atento ao Espírito Santo, faz com que as decepções sejam maiores em nossa vida. Faz com que a gente venha se frustrar mais vezes, e a gente pode estar livre disso se escutarmos a voz de Deus, se ouvirmos o Espírito Santo. Então, por favor, isso também vale para mim. Antes eu prego para mim, para pregar a vocês. Então, vamos estar atentos ao Espírito Santo. Precisamos estar atentos à voz dele. Precisamos ouvir ele e não fazer as vontades de Jesus no nosso coração, mesmo que a intenção seja boa. Mesmo que a sua intenção seja de ministrar o Evangelho, mesmo que a sua intenção seja de salvar vidas, mesmo que a sua intenção seja de ser como Paulo, de ser como Pedro, que até a sombra de Pedro curava. O cara é incrível. Mesmo que essa seja a sua intenção, busque sempre fazer a vontade de Deus. Se Deus te chamou para servir, sirva. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para louvar, louve. Mas faça sempre com a orientação do Espírito Santo, senão não vai dar certo. Quando a igreja se submete ao Espírito Santo, ela é guiada de maneira eficaz e poderosa, cumprindo de fato o propósito e a missão de Deus. Amém? O segundo ponto que eu estou aqui para falar para vocês é que a igreja que contribui com missões, ela é guiada através da oração e do jejum. No versículo 3 vai estar escrito: assim, depois de jejuarem e orar, e puseram-lhe as mãos e os enviaram. Em todo o texto que nós lemos, a igreja percebe, ao receber a orientação do Espírito Santo, ela estava em oração e jejum. Então, antes do Espírito Santo vir, ela já estava orando e jejuando para o Espírito Santo vir. E depois que o Espírito Santo veio, eles retomaram a oração, retomaram o jejum, e aí sim, e puseram-lhe as mãos sobre Paulo e Barnabé e os enviaram. E o ponto dessa questão é justamente isso. Eles reconheciam a necessidade de se consagrar perante o Senhor, principalmente na oração e no jejum. Isso é extraordinário, porque quantas vezes nós fazemos alguma coisa sem antes orar, sem antes jejuar ao Senhor? Quantas vezes tomamos decisões da nossa vida em que antes não pedimos a orientação, não oramos, não jejuamos. A oração e o jejum não é somente para que Deus responda, mas também é para te dar autoridade. Ali nós vemos as duas perspectivas. Inicialmente eles oraram e jejuaram para que o Espírito Santo viesse. E depois eles oraram e jejuaram para ter a ousadia dada pelo Espírito Santo para impor as mãos neles. Então o Espírito Santo, a oração e o jejum também é para isso. É para nos trazer força, é para nos trazer discernimento do que fazer. Por isso é importante estarmos em constante oração e em jejum. E um dos versículos, um dos pontos muito bem citados, está em Mateus 17, 14, 21. Onde vai estar escrito, vai estar contando sobre a cura do jovem possesso, que os discípulos estavam tentando expulsar e não conseguiam. Jesus veio e expulsou, e depois os discípulos perguntam por que eles não conseguiram expulsar. E aí Jesus fala que eles não conseguiram expulsar porque existem certos tipos de demônios que só são expulsos pela oração e pelo jejum. Nós temos feito isso. Temos gastado o verdadeiro tempo que é necessário em jejum e oração? Temos orado como deveríamos estar orando? Oramos desde o amanhecer, oramos de tarde, oramos de noite, ou é só aquela oração no finalzinho da noite ali para dormir? Senhor, abençoe, meu Deus, minha vida, perdoe meus pecados, amém. Dormiu.
essa oração que estamos tendo, às vezes a gente fala, nossa, mas é que eu tô tão cansado, eu trabalhei tanto hoje, tive que resolver tanta coisa, ai meu Deus do céu, Senhor, o Senhor entende, né? Quero ver se Ele vai tentar te entender quando você vier com suas campanhas de oração, 24 horas de jejum, 48 horas de jejum para conseguir um carro, para conseguir um emprego, mas no dia a dia a gente não consegue manter, né? No dia a dia a gente não consegue manter o orar, jejuar, mas quando a gente quer alguma coisa é diferente. Quando a gente quer alguma coisa, filha, a gente faz fogo do céu descer, a gente vira Isaías. Mas no dia a dia a gente não consegue ser como Pedro. No dia a dia a gente não consegue manter um relacionamento vivo com o Senhor. No dia a dia nós não conseguimos ser cristãos. Nós precisamos ter algo que nos motive a nos aproximar de Deus, porque pelo visto, só a sua graça e a misericórdia já não é o suficiente. A gente precisa ter alguma coisa a mais, né? A gente precisa ter visão, a gente precisa ter alguém olhando pra gente. Nós precisamos de um relacionamento, de um carro, de um celular. Eu preciso de um emprego, eu preciso de isso, mas da graça a gente se esquece. Da graça de Deus a gente se esquece. Do relacionamento com o nosso Pai a gente se esquece. Que possamos estar pensando nisso, compreendendo a necessidade do jejuar, da oração, que são os pilares fundamentais da missão de Deus, porque eles sustentam e abrem espaço para que o Espírito Santo nos oriente, para que o Espírito Santo nos conduza. É através da oração que as portas são abertas, que as estratégias são reveladas. Uma igreja que não ora e não jejuma não possui suprimentos suficientes para cumprir a missão de Deus. O Evangelho do Senhor só pode ser propagado se nós nos posicionarmos na oração e no jejum. Se nós compreendermos de quem somos filhos. A oração e o jejum são as portas iniciais para vivermos o sobrenatural de Deus. E eu creio que essa igreja quer viver o sobrenatural, amém? Eu creio que essa igreja quer viver os propósitos de Deus. Eu creio que essa igreja quer de fato impactar nações. Pois bem, para isso, vamos iniciar em entender e identificar a voz do Espírito Santo para nos permitir sermos guiados por Ele. E que venhamos ter uma vida de oração e jejum. Para que venhamos nos consagrar verdadeiramente àquele que merece toda a nossa consagração. O terceiro ponto que eu quero tratar com vocês é que a igreja que apoia, que contribui com missões, ela é guiada para se mover. Aleluia. O versículo 3 que nós lemos vai estar escrito: assim, depois de jejuar e orar, e puseram-lhe as mãos e os enviaram. Vai estar em Atos 13:3. Vemos que a igreja de Antioquia não apenas ouviu a direção de Deus, mas agiu de imediato. A última palavra que encontramos nesse versículo é enviaram. Vem do original grego apotelo, que significa exatamente isso: despedir ou enviar. E nesse contexto se refere especificamente para a ação de enviar discípulos com um propósito, uma missão divina, indicando um ato de separação entre o trabalho específico na expansão do Evangelho. O uso desse verbo ressalta exatamente o caráter missional da igreja, destacando que a missão não é estática, mas dinâmica, ou seja, a missão busca estar sempre em movimento, em direção à evangelização e à expansão do reino de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós devemos estar prontos para ministrar o evangelho a tempo e fora de tempo. Mas não só para os nossos. Não só para as quatro paredes. Não só para aqueles que compreendem a nossa linguagem. É para todos. É para os dessa cidade, é para os de outro país, é para os de outro estado, é para aqueles que não falam a sua língua, é para aqueles que não compreendem, é para os surdos, é para os mudos, é para os cegos,
É para aqueles que têm alguma deficiência, que não podem compreender, entender 100%. É para aqueles que não conseguem escutar a sua voz de maneira hábil. A gente cuida de uma senhorinha lá no Lar Betel, que ela consegue escutar, mas eu acho que por conta da idade ela acaba prestando mais atenção aos ruídos do que a nossa voz. Então ela fala que ela escuta, mas não compreende. Aí toda vez que a gente vai fazer uma oração por ela, ou a gente começa a pregação, ela fala: olha, eu estou escutando tudo, só não estou entendendo nada, mas Deus vai usar, Deus vai fazer. Ela é uma graça. Mas o Senhor nos chama para isso. Ele nos chama para pregar para dentro das paredes que conhecemos, para fora. E nós precisamos estar preparados para isso. E esse é o ponto. Preparação. Nós precisamos estar preparados para ministrar o Evangelho a toda criatura. Nós estamos preparados para evangelizar o Evangelho a toda criatura? Para falar do Evangelho a toda criatura? Se hoje chegasse uma pessoa que tem deficiência visual, você conseguiria ministrar o Evangelho para essa pessoa? Se chegasse um surdo, você conseguiria ministrar o Evangelho para essa pessoa? Se chegasse um ateu, mas um ateu assim que ele é muito estudado. Sabe aquele ateu que chega a ser chato de tanto que sabe? Então, esse ateu, você saberia contrapor as ideias dele? Se chegasse aqui um agnóstico falando que ele acredita em Deus, mas ele não acredita no seu Deus, porque ele acha isso, isso e aquilo, e que a gente não pode compreender de fato o Senhor. Você ia conseguir dizer para ele que, realmente, a gente não compreende a Deus, mas ele existe. Era essa a justificativa que você ia dar para ele? Entenda que existem perspectivas e situações que nós precisamos de um preparo maior para ministrar o Evangelho. Existem pessoas que só de escutar o nome de Jesus serão salvas. E eu creio que muitas aqui serão. Amém? Mas existem outras pessoas que precisam ser convencidas do Evangelho. E esse convencer é a ponta mais difícil desse iceberg. Porque ministrar o Evangelho para uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de quem é Cristo, de quem é Jesus, da morte na cruz, é até mais fácil, porque é algo novo para a pessoa. É algo que ela está sendo apresentada a primeira vez. Mas ministrar o Evangelho para uma pessoa que já sabe quem é Deus, que tem o entendimento da cruz, que já foi cristão uma vez, mas que se decepcionou com a igreja, é muito mais difícil. Ministrar o Evangelho para pessoas que já foram daquele meio, que já entendem e compreendem aquela situação, mas agora, por intermédio de alguma situação extra-igreja ou intra, é muito mais difícil. É necessário um preparo maior. É necessário um entendimento maior. É necessário um discernimento do Espírito Santo maior. É necessário estarmos prontos para nos mover a toda e qualquer situação. E é por isso que devemos sempre buscar capacitação para isso. É muito importante. Nós não somos apenas... Nós somos soldados, né? Eu creio que todos aqui têm esse entendimento que somos soldados de Cristo. Nós aprendemos isso desde criança, né? Sou um soldadinho de Jesus. Adoro. Mas o fato é que às vezes a gente não se comporta como soldados. Os soldados, ele se prepara, ele passa tempo ali, exercício físico. Gente, eu tenho um colega que ele recentemente foi para a Marinha. E os exercícios que eles fazem, chega a dar medo. Gente, acordar de madrugada para se banhar no meio do rio, todo mundo junto ali passando frio. Gente, é umas coisas, né, absurda. Mas é uma preparação. É uma preparação. E às vezes a gente acha que acordar de manhã e ser cristão já é a preparação que a gente precisa. Meu Deus. Meu Deus. Aí chega um ateu. Gente, não é por nada não. Chega um ateu. Ele é inúmeros livros para ele ter uma base para se fixar. Inúmeros livros, estudo diário, babá. Chega a gente, Deus abençoe, glória a Deus, amém. Isso basta?
Isso basta? Ai, porque o Espírito Santo convence. Convence, mas ele também te deu inteligência, né? Ele deu inteligência para a gente estar ali, ó, buscando mais sabedoria, buscando mais entendimento de quem é Deus, do que Ele tem para nos fazer e do que Ele tem para fazer aos outros. Então não vamos ser medíocres. Por favor, o Senhor nos deu a capacidade de raciocinar, o Senhor nos deu a capacidade de ir até ali buscar mais dele, buscar mais conhecimento sobre ele, e nos contentamos com pouco. O Senhor nos chamou para tão grandes coisas, vamos estar prontos para viver essas coisas. Bom, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade entre todo o povo. Jesus estava em constante ação. Ele ia de cidade em cidade, ensinando, pregando e curando. Ele não ficou restrito a um único lugar, dizendo, venha até mim, mas se espalhou por toda a região, alcançando todos os que necessitavam de sua mensagem. Esse é o modelo que a igreja deve seguir. Está em constante ação, se movendo, levando o evangelho para todos os lugares e tocando na vida das pessoas através do Espírito Santo. Em Atos 1:8, quando Jesus fala, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, ele não estava dando um passo a passo para a gente. Primeiro você vai na Samaria, depois você vai na Judéia, depois você vai para tal lugar. Não, é algo intermitente, é contínuo. Isso quer dizer que enquanto estava havendo uma ação evangelística na Judéia, lá em Samaria tinha gente trabalhando. Isso quer dizer que quando lá na Bahia tinha alguém ali conversando, falando do evangelho, ministrando, tinha gente aqui no sul trabalhando. Isso quer dizer que enquanto você está evangelizando seu vizinho, tem que ter alguém evangelizando o bairro. Esse é o projeto. Esse é o que eu quis dizer quando disse que fomos guiados a nos mover. Quer dizer que não estamos apenas para essa região. Quer dizer que estamos aqui para de fato ir aos confins da terra. Quer dizer que estamos aqui para cumprir aonde quer que for a vontade e o propósito de Deus de pregar o evangelho. Quer dizer que enquanto você está no seu conforto, ministrando para pessoas que você conhece, ministrando para o seu vizinho, tem que ter alguém disposto a ministrar para o desconhecido. Tem que ter alguém disposto a se levantar, a se impor e falar, não, dessa vez eu vou. Dessa vez eu vou até aqueles povos. Dessa vez eu vou sair da minha zona de conforto. Dessa vez eu vou sair dessas 4 paredes e vou até outros lugares. E vou para aqueles lugares, vou para aquelas situações. Tem que ter alguém disposto a se levantar e ministrar o evangelho em todos os lugares. É como vimos no vídeo da SM que a Thay acabou de passar, que diz, a missão se faz com os pés do que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. E é assim que a igreja, guiada para uma ação, vive neste mundo, vendo cada situação como uma oportunidade de cumprir com a ordenança de Jesus, fazer discípulos. Qual tem sido o nosso papel como igreja que coopera em missões? Temos sido levados a realizar uma ação relevante para cooperar missões? Antes de finalizar a minha palavra, eu quero ler uma ilustração com vocês. Espero que o Espírito Santo venha trazer compreensão a vocês através disso. Imagine que você está em um barco no meio de um grande oceano. O barco é a igreja e o oceano representa um mundo cheio de pessoas que precisam do evangelho. Se o barco não tiver um comandante para orientá-lo, ele será levado para qualquer lugar, sem rumo certo. O comandante, no entanto, é o Espírito Santo, que nos guia para o destino correto, alcançar as pessoas com a mensagem de Jesus. Agora imagine que o barco tem remos, mas esses remos estão enferrujados e fracos. Esses remos representam a oração e o jejum. Quando o barco está sem eles, ele não consegue avançar de forma eficaz. Porém, quando os remos estão bem cuidados,
o barco consegue se mover com força e rapidez em direção ao seu destino. E finalmente o barco não pode ficar parado, ancorado em um único lugar. Ele precisa navegar e ir para onde a necessidade está, em constante movimento, alcançando novas terras. A igreja missionária é assim, guiada pelo Espírito Santo, guiada através da oração e do jejum, guiada para uma ação relevante, guiada para ir até os confins das terras. Gente, que diante disso, eu peço que vocês se levantem nessa noite. Peço que venhamos estar orando nesse momento e questionando o nosso coração se temos de fato feito aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Se nós temos orado como deveríamos orar, se nós temos jejuado como nós deveríamos estar jejuando, se nós de fato estamos nos movendo, se estamos nos comportando como soldados de Cristo, buscando mais compreensão do que é o reino de Deus. Se nós estamos de fato sendo cristãos. Fechemos os nossos olhos. Senhor, meu Deus e Pai Celestial, me ponho agora na Tua presença juntamente com essa igreja linda, Senhor. Me ponho na Tua presença, Senhor Jesus, reconhecendo que de fato não temos feito aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Senhor, às vezes não escutamos a voz do Teu Santo Espírito, não damos atenção para a Tua voz, não oramos como deveríamos estar orando, nem sequer jejuamos como deveríamos, não nos movemos como deveríamos, mas Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, meu Pai, porque queremos sim participar dessa grande missão, dessa grande comissão, que é ministrar o Teu Evangelho a toda criatura. Queremos sim, Senhor Jesus, ver o Teu sobrenatural acontecendo e queremos participar desse sobrenatural. Então, Senhor Jesus, que o Senhor nos capacite. Que o Senhor, Espírito Santo de Deus, venha trazer em nosso coração essa inquietação que busca mais da Tua presença. Que Teu Santo Espírito venha trazer ao Senhor Jesus em nossa alma a sede, a fome por mais de Ti. Que venha, Espírito Santo, Tu, ó Deus, trazer em nossas vidas a vontade, o desespero de participar da Tua grande comissão. Que o Senhor venha, Espírito Santo, quebrantar o nosso coração, abrir os nossos olhos e fazer de nossos ouvidos surdos, audíveis ao Teu Santo Espírito. E desde já eu levanto a minha voz em um clamor, repreendendo todo o mal em nome de Jesus. Repreendendo toda cilada que venha se levantar, para que nós não venhamos nos aproximar verdadeiramente do Senhor. Eu levanto a minha voz agora em nome do Senhor Jesus, ordenando que todas as correntes malignas que nos prendem a falsos profetas, que nos prendem a uma audição falha, que nos prendem a uma visão cega, caia por terra e sejam lançadas agora em nome do Senhor Jesus. Eu oro nesse exato momento para que venhamos ter corações que ardem e queimam por Deus, que ardem e queimam por essas almas que estão lá fora, que têm sede de ouvir a palavra do Senhor. Oro para que o Espírito Santo de Deus venha estar nesse momento agindo em nossas vidas, para que de fato sejamos verdadeiros cristãos. Aleluia, glória a Deus. Você pode declarar: foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nós te adoramos, Senhor, em espírito. Você pode declarar: e em verdade te adoramos, te adoramos, te
te adoramos em espírito e em verdade. Nós te adoramos. Você pode declarar: Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, nós te entregamos. Oh, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Glórias a Deus. O Espírito me inquieta, nós não podemos sair daqui sem antes nós dar uma oportunidade de orar com você. Nós como igreja, nós temos visto esse vídeo aqui sobre missões. Nós sabemos que existem muitas pessoas que estão morrendo, estão se perdendo porque ainda não ouviram falar do amor de Jesus. Pessoas que ainda não tiveram uma oportunidade de saber que Jesus morreu para perdoar pecados. E talvez nessa noite você tenha sido tocado de alguma forma você falar do amor de Deus. De alguma forma, de repente, teremos futuros missionários aqui em nosso meio. Mas você olha e você se acha incapaz, você acha que você não consegue nem falar direito, você não sabe nem versículo de cor. Mas de repente você sente algo queimando no seu coração e você diz: eu quero ser um missionário na minha geração. Eu quero ser um missionário na minha escola, no meu trabalho, lá no bairro. Eu quero convidar esse homem, essa mulher, para passar aqui na frente. Nós vamos orar com você. Quando nós falamos em fazer a obra missionária, quando nós falamos em pregar o evangelho, eu quero que você saiba que você não vai fazer na força do seu braço, mas o Espírito Santo vai estar com você, vai te conduzir, vai te dar estratégias, vai colocar as palavras certas em seus lábios para que você possa ganhar almas para Jesus. Temos alguém que quer oração? Nós queremos orar com você antes de sair. Não se encabule, passa aqui na frente. Os discipuladores, os líderes vão estar orando com você. Temos alguém que quer oração? Amém? Todo mundo está convicto? Ou alguém quer oração? A oportunidade está dada para você nesse momento em nome de Jesus. Amém? Venâncio Aires não será mais o mesmo. No nosso estado, amém? Temos uma irmã que quer oração. Nós vamos estar orando. Temos mais gente que quer oração. O Senhor nos chamou para nós fazermos diferença, para você levar o amor do Senhor, para você falar a verdade. Essa verdade já está queimando no seu coração, mas você precisa dar um passo de fé. E nós vamos estar orando agora. Se mais alguém quiser oração, a oportunidade está dada. Vou convidar os discipuladores, os pastores, líderes para estar aqui me auxiliando a orar por essas pessoas em nome de Jesus. A igreja do Senhor está vivendo os últimos dias aqui na face da terra. Nós não sabemos do dia de amanhã. E talvez você tenha amigos perto de você que você pensa: eu queria que ele estivesse aqui comigo, eu queria que ele ouvisse, eu queria que ele vivesse tudo aquilo que eu estou vivendo aqui. Nós vamos orar por você agora nesse momento em nome de Jesus. Feche seus olhos, você estenda suas mãos para cá. E mais uma vez, se alguém quiser oração, passa aqui na frente em nome de Jesus. Passe aqui, a oportunidade está dada. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Em nome de Jesus nós declaramos e cremos que o Senhor nos chamou para uma obra muito maior que nós podemos suportar. O Senhor nos chamou para realizar obras maiores que os nossos olhos já viram. Mas em nome de Jesus, nós estamos diante de uma igreja que não vai parar. Nós estamos diante de uma igreja que não vai se intimidar. Em nome de Jesus, homens e mulheres que ouviram o chamado, homens de Jesus, homens e
um encargo queimando no seu coração. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo tenha um toque na sua vida. Que o Espírito Santo possa tocar no seu coração. Que o Espírito Santo possa abrir portas, possa dar estratégia para a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quando você abrir a sua boca, você não vai abrir a sua boca em vão, mas o Senhor vai honrar você. Em nome de Jesus nós cremos que é tempo de nós avançar, é tempo de nós conquistar, é tempo de nós multiplicarmos em nome de Jesus. E nós oramos para que ninguém venha se perder sem ter a oportunidade de ouvir falar desse Evangelho. Oh, que Jesus morreu na cruz por todos. Em nome de Jesus, a minha oração nessa noite é que o Senhor venha capacitar a cada um dos meus irmãos com as armaduras espirituais. A tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é contra todo principado, contra toda potestade. E nós oramos e declaramos que todo gigante que se levantar vai cair por terra em nome de Jesus. Toda força contrária vai cair por terra em nome de Jesus. Nós iremos viver os melhores e maiores avivamentos da nossa geração. Nós iremos viver uma grande colheita na nossa geração, porque homens e mulheres se posicionaram, homens e mulheres ouviram a voz do Senhor. E em nome de Jesus eu abençoo a vida de cada um. Em nome de Jesus eu declaro que os céus estão abertos, provisão divina sobre a sua vida. Em nome de Jesus, oh, em nome de Jesus, que todos os seus projetos venham ser colocados aos pés dele. Oh, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar surpreendendo você. Em nome de Jesus. Para te adorar em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Te adoramos em nome de Jesus. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Antes de nós sairmos, antes de nós ir para nossas casas, nós queremos fazer mais uma oração. Nós queremos convidar as nossas missionárias a passarem aqui na frente, seminaristas, né? Nós queremos estar orando e abençoando a vida de vocês. Glórias a Deus, meninas que ouviram o ID, ouviram a palavra do Senhor, ouviram a voz do Senhor chamando vocês. E a gente fica feliz quando jovens se posicionam para levar o amor e o Evangelho do Senhor. Eu pedi para vocês, pode ser aqui mesmo, eu queria que algumas discipuladoras subissem aqui para orar com elas, para nós estar abençoando a vida delas. Pastora Grazi, Pastora Marta, Suzy, pode passar aqui para nós estar orando, em nome de Jesus. Nós queremos abençoar a vida delas. Eu vou passar, Jô, passa aqui, Jordana, também, faz favor. E a Jordana vai estar orando, levantando a sua voz em oração para abençoar a vida delas. E você, como igreja, levante suas mãos para cá, para nós estarmos abençoando a vida dessas meninas, em nome de Jesus. Oramos então. Pai, em nome de Jesus, Deus, nesta hora, Deus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a vida dessas seminaristas, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, que o Senhor venha guardar elas, Deus, por onde elas andarem, Pai, em nome de Jesus, que elas sejam dirigidas pelo Teu Espírito Santo, Deus, guarda a mente, guarda o coração delas, Pai, em nome de Jesus, que elas possam cumprir com a Tua vontade, Deus, aonde o Senhor as levar, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua vontade venha se estabelecer, Senhor, sobre a vida delas, Deus. Nós oramos por elas, Deus, para que em nome de Jesus, Deus, o Senhor venha estar suprindo as suas necessidades, Deus, em nome de Jesus, necessidades, Senhor, espirituais, Senhor, necessidades emocionais, Deus, em nome de Jesus, Deus, que não falte nada da vida das Tuas filhas, Deus, que elas venham cumprir, Senhor, com Teu
teu ID, Senhor, em nome de Jesus, até os confins, Pai, em nome de Jesus, Deus, usa cada uma delas, Senhor, segundo a tua vontade, Deus. Nós liberamos uma palavra aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Deus, que elas irão, Senhor, muito longe, Deus. Nós liberamos uma palavra, Deus, que elas serão ousadas em Ti, Deus, para cumprir o chamado, Deus, o qual o Senhor tem escolhido as tuas filhas, Deus. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida delas, Deus, e desde já te agradecemos, Deus, pela oportunidade, Senhor, como igreja, Senhor, de receber ela aqui na nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós somos gratos, Deus. Nós oramos, Senhor, entregando elas nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Temos chegado ao final da nossa celebração. Glórias a Deus pela vida de cada um. Você que está nos assistindo, é uma honra e uma alegria. Obrigado pela vida das seminaristas, missionárias. Que Deus possa surpreender a vida de vocês e que nunca falte unção sobre a vida de vocês. E aonde vocês colocarem a planta dos pés, o Senhor vai honrar a vida de vocês. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe. Estamos encerrando a nossa celebração. Obrigado. Essa palavra continua na célula. Você que não faz parte da célula, procure uma célula. Eu tenho certeza que o Senhor quer falar com a sua vida. Que o Senhor possa estar te abençoando e te guardando por onde você andar. E semana que vem tem mais. Espero você aqui, todos vocês, para juntos nós adorarmos e glorificar ao Senhor em nome de Jesus. Estamos encerrados em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Se você quer saber tudo que está rolando aqui, dá o seu like aí, ó, e se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que acontece aqui com essa família. É isso aí.